Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, pessoal, vamos aí para mais um apanhado de notícias do clube mais querido e amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E se você chegou até aqui conhecendo o nosso canal, se inscreva no canal, deixa o seu like. Você que já conhece também aí, assiste os nossos vídeos, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer, porque quando você deixa o like, você se inscreve, você comenta, você interage no canal, a plataforma ela entende que o canal é relevante, ela indica para mais pessoas. Muito bem, meus amigos, então vamos falar de algumas notícias tais como Felipe Luiz define time titular para jogo do Flamengo vezes Botafogo. Botafogo libera 9 jogadores contra o jogo do Flamengo. De La Cruz também está fora, né, do Flamengo vezes Botafogo. Cebolinha chega para jogo do Flamengo dominando aí, né? Flamengo vezes Botafogo, dominando estatística surpreendente. E ainda o jogador do Corinthians relembra de passagem pelo Flamengo e diz: pior momento da minha vida. Isso e muito mais aí no canal Cockpit do Xande, trazendo para você aí as principais notícias e comentários desta notícia sobre o clube mais amado e querido do Brasil e do mundo. Então, pessoal, continuando aqui, dando continuidade sem perder tempo, Felipe Luiz define time, né, titular para jogo do Flamengo vezes Botafogo no treino de hoje, sábado. Então, esse jogo que irá acontecer amanhã às 17 horas, Felipe Luiz, na manhã deste sábado, hoje, faz o último treino antes de encarar, né, o clube bairro Botafogo, estação do metrô Botafogo, pelas quartas de final do estadual. Desse modo, nas atividades, Felipe Luiz vai definir o time titular para o jogo de amanhã, que será no estádio Newton Santos. E ainda com 4 dias de preparação, o Flamengo depois encara o clássico Botafogo com o objetivo de ganhar a vaga aí na semifinal do Carioca. Para isso, a equipe intensifica os ajustes finais antes da decisão, meus amigos. Então vamos aí, né, para ver, não interessa o estadual, mas a gente não quer perder. Essa é a verdade. Muito bem, dando continuidade aí, né? Botafogo libera 9 jogadores antes do jogo contra o Flamengo. O Botafogo tem um jogo importante aí e ele está liberando 9 jogadores, vamos ver aí. Então o Botafogo vive um dilema antes do jogo contra o Flamengo pelas quartas de final do Carioca. Isso porque logo após o clássico no domingo, amanhã, o time do Botafogo terá uma decisão na Libertadores na altitude de Potosí, na Bolívia. E diante disso daí, o clube optou por liberar 9 atletas do confronto contra o Flamengo. São eles Christian Lor, né? Léo Link, Gabriel Abdias, Cadu, Cauã Toledo, Cauã Cruz, Marquinhos, Bernardo Valim e o Wallace Davi. São os atletas que já seguiram viagem para a Bolívia. A ideia principal do Botafogo, com a antecipação dessa viagem dos atletas, é para que eles tenham uma boa adaptação com a altitude. Geralmente eles fazem isso, né? Eles vão, aí primeiro vai para uma cidade um pouquinho mais baixa, passa lá uns dias para poder se adaptar, e depois aí eles sobem para a cidade onde será o jogo, tá certo? Muito bem, pessoal. Esse jogo do Botafogo aí, trazendo essa informação, vai acontecer na quarta-feira, dia 18, diante do Nacional Potosí da Bolívia, às 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Muito bem. E o jogo da volta vai acontecer no dia 25 de fevereiro, no mesmo horário, no estádio Tapetinho, mais conhecido como Engenhão, mas que tem o nome oficial de Newton Santos. Pessoal, ainda falando aí do jogo de amanhã, né? Esse clássico aí contra o Botafogo, não deixa de ser. O De La Cruz, mais uma vez, né, está fora do jogo, né, contra o Botafogo. Bom, vamos ver o que aconteceu com o nosso formiguinha atômica. Então o Flamengo, ele continua a preparação, como eu já disse, o último treino agora pela manhã, preparação contra esse jogo contra o Botafogo, isso pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Entretanto, o técnico Felipe Luiz não terá o meio De La Cruz à disposição. É complicado. E a complicação, meus amigos, são essa questão do gramado sintético. Por quê? Porque o De La Cruz já tem esse problema do joelho.
né? Ele tá bem, né? Graças a Deus ele tá bem e tal, mas só que tá com restrição de jogar em estádio com piso sintético. Não tem problema clínico, não tem problema físico, não tem nada. Só que ele tem restrição para esse piso sintético. Piso sintético, deveria existir uma coisa para o cara que joga na Sibéria, o cara que joga na Irlanda, não, Noruega, né, Islândia, nas Ilhas Faroe, né, lugar que só bate o sol 10 dias no ano. Aí tudo bem, cara. Mas, pô, cara, no Brasil, cara, você tem 12 dias de sol por ano, tem todas as condições de poder ter um bom gramado, né? Como aconteceu com o Vitória, que eu estava até vendo o Vampeta falar, que no gramado do Barradão, aqui do Vitória, que o Flamengo jogou acho que foi quarta, né? Tava péssimo o gramado, sim, mas ele disse que deu uma praga lá, deu um troço lá e comeu o gramado e tal, estão recuperando. Tudo bem, a gente entende. Mas gramado sintético, cara, não tem como, tem que acabar com isso mesmo. E aí fica um jogador desse importante fora do jogo por causa de gramado sintético. Não dá, né, gente? Muito bem. E ainda falando aí desse jogo de amanhã, tem muita coisa do jogo, né? O Cebolinha, ele chega para esse jogo dominando estatística surpreendente. Qual será a chance? Vamos lá. Everton Cebolinha, nosso Cebola, tá jogando demais, cara. O problema do Cebolinha foi porque foi muita contusão, cara. Cebolinha voltava, jogava um jogo, tinha jogo que ele jogava, no primeiro já se contundia. Mas é um excelente jogador, então ele não conseguiu dar aquele ritmo, né? Ele não conseguiu, mas agora ultimamente, nesses últimos jogos, ele tem conseguido dar um ritmo melhor. E eu posso ser sério, entre Samuel Lino e Cebolinha, sou mais o Cebola. Eu prefiro o Bruno Henrique, só que o Bruno Henrique já tá, né, para se aposentar, já tá velho, vamos dizer assim. Então, eu prefiro o Cebolinha. Mas o Samuel Lino foi 22 milhões de euros, sim, em 2024. Cebolinha acho que foi comprado em 2022, né, ou 2021, e foi 16 milhões. Com os adendos que tem no contrato, acho que foi 12 ou 14, né, e os adendos lá, acho que chegou a 16, salvo engano. Então, se você botar a correção de lá para cá, meu amigo, Cebolinha custou mais caro do que o Samuel Lino, entendeu? Porque as pessoas falam de valores absolutos, mas elas não falam de correção. É a mesma coisa, você pegar assim um exemplo. O Romário no Flamengo em 1994, 95, o Romário custou X, né? Aí, vamos supor, o Romário custou 1 milhão, era dólar na época, 1 milhão de dólares, não era muito euro não, era dólar. 1 milhão de dólares. Mas hoje o Samuel Lino, um exemplo, Samuel Lino custou 22 vezes mais. Não, se você pegar o valor corrigido do Romário para cá, né, você vai ver que de repente custou, não sei, não sou contador, custou mais do que o Samuel Lino. Mas vamos lá, pessoal. Então o Everton Cebolinha passou de peça descartável para titular neste início de temporada, passou o carro. Afinal, o atacante é líder de participações e gols do Flamengo em 2026. Assim, o ponta pode ser principal arma ofensiva do clássico contra o Botafogo neste domingo. Aí coloca o cara, daqui a pouco tira. É incrível o Felipe Luiz. Felipe Luiz é paneleiro, cara. Depois eu vou falar um vídeo sobre isso. A camisa 11 da Gávea tem 3 gols e uma assistência em 7 confrontos, dos quais em 4 começou entre os 11 iniciais. Assim, Bruno Henrique e Pedro estão empatados com 2 bolas na rede, cada na segunda posição da estatística, para você ter uma ideia. Muito bem. Como são os números completos do Cebolinha em 2026? Vamos lá. O Cebolinha em 2026, ele tem 7 jogos, 4 deles são titular. Ele tem 3 gols, tem 1 assistência, 4 participações em gol, 76 minutos para participar do gol, 15 finalizações, 7 no gol, 75% de conversão de chances claras, 12 dribles certo. Então o Cebolinha terminou 2025 com o melhor desempenho e manteve o ritmo deste ano. O Felipe Luiz não teve escolha senão barrar Samuel Lino para o atacante assumir a titularidade da ponta esquerda. Cara, e ele só barrou Samuel Lino porque a torcida fez muita pressão, viu? E o Cebolinha estava para sair do Flamengo, ele ia para o Fluminense, ia para o Grêmio, depois o Cruzeiro também sinalizou, queria também o cara também, quase que foi embora de graça, né? Praticamente de graça isso daí. Então foi muita pressão. Vamos comentar isso aqui agora, né? Para eu fazer um vídeo só sobre essa questão de panela no Flamengo. Muito
Muito bem, para a gente encerrar aqui, jogador do Corinthians relembra de passagem pelo Flamengo, pior momento da minha vida. É Hugo Souza, pessoal. Hugo Souza abre aspas para ele e disse assim, segundo o clã do Fla: o Corinthians apareceu no pior momento da minha carreira, saí de Portugal rebaixado. Não sabia o que seria da minha carreira. Por mais que ainda tivesse contrato com o Flamengo, poderia ficar sem clube. O Corinthians apareceu naquele momento e fez do pior momento da minha vida o melhor, declarou, né? Sinto gratidão, mudou minha vida, transformou meu sonho em realidade, pude voltar a sonhar grande, é uma vitória de todos que estão do meu lado. Retribuo dando a vida dentro de campo. É isso que tento fazer em todos os jogos para retribuir tudo que esse clube me deu. Pessoal, o Hugo Souza é aquela promessa do Flamengo, cara. É uma coisa que eu falo, o jogador do Flamengo chega, não rende, não vai pra frente, não sei o que, aí sai do Flamengo, vai pra outro clube, estoura. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Primeiro porque assim, cara, a torcida do Flamengo, o cara joga o jogo mal, aí jogou o segundo, quando termina o jogo é bagre, é xingado, é isso, é aquilo, é vaiado. É a torcida do Flamengo. Então, o cara não tem paz para trabalhar. Rascaeta falou essas coisas, falou uma coisa esses dias. Não tem paz para trabalhar. Então o Flamengo é um clube que o cara não pode errar, o cara não pode vacilar, o cara não pode dar bobeira, senão já era. É o que aconteceu com o Hugo Souza. Aí você fala assim, Xande, Hugo Souza hoje, ele é corintiano, não é Flamengo. Primeiro, pelo contrato, ele é corintiano. Segundo, o coração dele, meu amigo, hoje é Corinthians. Não tem essa. Por quê? Porque é o clube que abraçou ele. Ele, como ele falou, ele estava quase perdido. Aí o clube foi lá, deu oportunidade. Hoje ele é titular absoluto. Chegou, acho que, ser capitão ano passado ou esse ano também. E o Hugo Souza, assim, cara, como goleiro, o cara é bom. Com as mãos, o cara é muito bom. Agora, quando manda sair com bola, meu amigo, e assim, no Flamengo ele pensou que podia sair jogando, né, cara? Aí não dá, né? Então o Hugo Souza realmente tem essa deficiência dele, é com os pés. E o estilo do Felipe Luiz, ele quer um goleiro que saiba jogar com os pés, para poder sair naquele toque, tocando para lá, tocando para cá, né? Você pode ver aquele jogo do Flamengo, vem, volta, vai, vem, volta, ficar balançando o adversário, né? E infelizmente o Hugo Souza realmente, infelizmente, né, ele não tem essa habilidade para poder jogar com os pés. Pessoal, tem muita notícia, muita coisa aí, a galinhada, né? O galinheiro quer levar aí o Luiz Araújo, segundo os repórteres aí, estava fazendo até já conversando com o Luiz Araújo. O Flamengo contratou o camisa 10, mas eu falei isso ontem aqui no canal também. Tem muita coisa. Tem jogador que saiu do Flamengo aí que vai pro Curitiba, é um zagueiro que era da base, esqueci o nome dele agora, né? Tem muita coisa interessante aí, vocês podem procurar muita rede social, muita notícia do Flamengo, e a questão é essa, tá certo? Então, pessoal, olha, um beijão no coração. Amanhã tem chororô, se Deus quiser. Bruno Henrique amanhã vai esfregar os olhinhos, né, do chororô, tá certo? Ah, sim, o Madureira vence o Boa Vista, viu? Bem lembrado, Madureira vence o Boa Vista, a primeira semifinal, e está aguardando o Flamengo ou o Botafogo para decidir aí quem vai disputar com o vencedor lá do outro grupo, né? Que provavelmente deve ser o Fluminense, tá certo? Um abraço a todos aí, Deus abençoe, deixa o seu like, se inscreva no canal, fui!